você precisa conhecer o que são ETFs, porque eles são uma forma de investimento muito democrática, que você com pouco dinheiro consegue montar boas estratégias de investimento igual ao investidor profissional. Bom, o que é o ETF? ETF é uma sigla em inglês só de Exchange Traded Fund, que nada mais é do que fundo negociado em bolsa, fundo listado em bolsa. Então os ETFs são fundos de investimentos que são negociados igual uma ação. Você tem que entrar no seu home broker para fazer a compra ou a venda deles, diferente dos demais fundos de investimentos que você não faz via home broker. Abro apenas um parênteses aqui, dizendo que fundos imobiliários, na sua essência, eles também são ETFs, tá? Mas sempre que você ouvir alguém falando sobre ETF aqui no Brasil, eles não vão estar se referindo a fundos imobiliários. Até porque o próprio fundo imobiliário tem uma regra tributária um pouco diferente, a alíquota de imposto é diferente também, então sempre que você ouvir, guarde na memória. ETF é fundo negociado em bolsa, mas não se refere a fundos imobiliários. Assim como fundos de investimento, o ETF também tem como objetivo reunir o dinheiro dos seus investidores e aplicar em ativos financeiros, seja ações, seja títulos. E também existem várias categorias de ETFs, assim como os fundos de investimentos tradicionais. Por exemplo, existem ETFs que perseguem um índice. O que quer dizer? O ETF ele busca replicar a rentabilidade de algum índice de mercado. O mais conhecido de todos é o fundo BOVA11, que o objetivo dele é aplicar nas mesmas ações que o índice Bovespa aplica. E existe também, por exemplo, o ETF que investe em empresas de um determinado setor ou que segue uma determinada característica. Conhecido também é o ETF chamado Small 11. Que ele faz? Ele investe em empresas listadas na bolsa que têm um valor de mercado menor. Bom, e eu acho interessante aqui falar para você quais são as principais diferenças de um fundo de investimento tradicional para um ETF. E elas são basicamente 5, tá? A primeira diferença você já entendeu, que o ETF ele é negociado em bolsa de valores, diferente do fundo de investimento tradicional. Ou seja, para você ser um cotista de um ETF, você precisa entrar no teu home broker e digitar o código dele, igual a uma ação. A segunda diferença é que, por conta do ETF ser negociado em bolsa de valores, a cotação dele flutua como se fosse uma ação, diferente de um fundo de investimento normal, onde a cotação é calculada apenas no final do dia. A terceira diferença é que fundo de investimento geralmente tem um prazo de resgate, você solicita hoje e de repente só amanhã ou só daqui a alguns dias você vai ter seu dinheiro de volta. Já o ETF não, como ele é negociado em bolsa, você faz a ordem de venda hoje e hoje mesmo você já recebe o teu dinheiro. A quarta diferença, bem interessante e bastante relevante, é que os ETFs geralmente têm uma taxa de administração bem mais reduzida comparada aos seus irmãos fundos de investimentos tradicionais. Por quê? Porque os ETFs, principalmente no Brasil, eles têm uma gestão passiva. O que quer dizer? Que os bastidores do fundo, o pessoal que fica operando e comprando e vendendo, é muito mais automático. Então dá menos trabalho e, portanto, eles cobram menos taxa de administração. E a quinta diferença eu acho bem bacana, que é o ETF ele é bem mais barato para se investir. Não sei, mas talvez você já tenha, de repente, encontrado algum fundo de investimento tradicional que você se interessou e resolveu aplicar. Mas chegou na hora, você viu lá que a aplicação inicial mínima é de R$1.000, R$5.000, R$10.000, às vezes até R$50.000. E já o ETF não. O preço dele é de R$100, R$200. Apenas com esse pequeno valor você já consegue ser cotista de um ETF. Bom, e agora a pergunta que não quer calar. Será que vale ou não vale a pena investir em ETFs? Bom, primeiro a gente precisa entender que ETF ele foi concebido para um objetivo muito específico. O objetivo dele é auxiliar o investidor a diversificar a carteira de investimentos de uma forma muito simples e barata. Ou seja, assim que você compra poucos ETFs, você automaticamente está montando uma carteira de investimento com centenas de ações extremamente diversificada. E o principal ponto positivo é que mesmo com toda essa diversificação, a sua carteira ela se mantém muito simples. E a simplicidade é essencial para o investidor de longo prazo. E essa questão de manter uma carteira de investimento super simples é muito importante. Porque eu já conheci muito investidor que criou carteiras de investimento super sofisticadas, super elaboradas, que requerem uma atenção especial no dia a dia. E se você não tem tanto tempo para monitorar sua carteira de investimentos, é melhor você manter ela da forma mais simples possível. Porque, cara, caso contrário, você certamente, cedo ou tarde, vai acabar se expondo a riscos desnecessários. Bom, e será que existe desvantagem, talvez, em investir em ETFs? Eu acho que tem uma só, na minha opinião, que é uma questão de imposto, tributária. Porque, assim como as ações, a alíquota de imposto para ganhos que você tem com ETFs é de 15%. Só que as ações, a gente tem aquela isenção de até R$20.000. Ou seja, na ação, se a gente faz uma venda dentro do mês de até R$20.000, a gente não precisa pagar imposto. Agora, os ETFs não têm essa isenção. Vendeu que seja R$1, tem que pagar imposto sobre o ganho de capital referente àquela venda. Bom, talvez você esteja se perguntando agora, o que é melhor, investir nos ETFs ou nos fundos de investimento tradicionais? E a resposta é que não existe uma opção melhor que a outra. A gente deve investir nos dois.
porque eles são diferentes, né? De um lado você tem o ETF que investe no índice, por exemplo, e do outro um fundo de investimento que por trás tem um gestor escolhendo ações para comprar. Ou seja, além de você diversificar sua carteira, você consegue também diversificar estratégias de investimentos. Bom, espero que você tenha entendido o que são os ETFs e se você está curtindo o conteúdo do canal aqui, aproveita e já se inscreve, beleza? Valeu!